Bom, a etapa 3 vai analisar as funções do produto, do processo e do sistema. O grande objetivo é você entender por que ou para que aquela parte do produto, aquela etapa do processo ou aquela parte do sistema, por que ou para que elas servem. E esta análise, ela vai ser muito importante para a sequência do seu FEMEA. O manual diz o seguinte: a descrição da função ela deve ser clara, recomenda-se utilizar um verbo de ação seguido de um substantivo, sempre no tempo presente. Nos exemplos que ele traz aqui, entregar energia, conter fluido, controlar a velocidade, transferir calor. Isso pensando no produto. Então, voltando àquela nossa estrutura anterior do motor de levantamento do vidro e as partes que compõem esse motor na sua destrinchão, desdobramento de estrutura, de componentes, nós teremos que, para cada uma das partes dos elementos foco, do elemento de nível superior e dos elementos de nível inferior, para cada uma dessas partes, definir a função, ou seja, para que ou por que ela existe. Isso é fundamental. Essa definição de funções para cada um dos três elementos, elemento foco, elemento de nível superior e elemento de nível inferior, isso será necessário para que na sequência você defina. Lembrando, o elemento foco é onde nós analisaremos os modos de falha. Elementos de nível inferior é onde nós analisaremos as causas que levam ao modo de falha, e o elemento de nível superior é onde nós vamos avaliar os efeitos. Ficaria, no exemplo do manual, de formulário sugerido pelo manual, ficaria nessa configuração. Então, função do elemento foco, função do elemento de nível superior e função dos elementos de nível inferior. Este exemplo, um exemplo para o FEMEA de projeto de produto. No caso de FEMEA de processo, a ideia é a mesma, só que a análise está naturalmente focada para o processo. No elemento de nível superior, que no nosso exemplo vai ser a linha de montagem do motor elétrico, nos elementos foco, que serão as etapas dentro da linha de montagem, operação 10, operação 20 e assim por diante, e nos elementos de nível inferior, que no caso do processo são os 4 ou 6 M's. Nessa estrutura que o manual sugere, nós teríamos então a função do elemento foco, a função dos elementos de nível inferior e as funções para o elemento de nível superior, que no caso é a linha de montagem. Aqui nós temos mais uma novidade. O manual requer que você faça a análise de função pensando em 3 clientes. Primeiro, a sua planta, ou seja, para que ou por que existe a linha de montagem, para que ela está ali, qual é a função dela na sua planta, qual é a função desta linha de montagem, no exemplo do motor elétrico, para o seu cliente, e qual é a função da montagem do motor elétrico para o usuário final, pensando naturalmente no uso em campo quando ele estiver no veículo. Pensando nos 4 M's, você então, para cada M identificado, por exemplo, mão de obra, máquina, você define então qual é a função da máquina, qual é a função do operador, qual é a função do material, lembrando que aqui é material indireto, e assim por diante. Esta análise das funções do elemento foco, você vai chegar ao modo de falha. A análise das funções dos elementos de nível inferior 4M's, você chegará às causas para os modos de falha. E na análise das funções dos 3 clientes, planta de envio e cliente final, usuário final, você então terá os efeitos. Esta análise ela está dividida como nós vemos aqui. Função do item do processo, elemento de nível superior. Aqui você tem o efeito da falha. No exemplo do manual, ele pega então a sua fábrica, a planta de envio, que é o seu cliente, e o usuário final, e define o efeito caso ocorra um modo de falha para cada um desses 3 elementos na análise.
O modo de falha, então, ele está associado ao elemento foco, que no caso de processo são as etapas do processo. Aqui no exemplo você tem a operação 30, a função da operação 30, o modo de falha, a definição de modo de falha. Aqui vale um outro parênteses, porque muito se escuta o pessoal durante o desenvolvimento dizer que existe uma dificuldade, gasta-se muito tempo definindo modos de falha. E o conceito para a definição de modo de falha é bastante simples. O modo de falha é a negação da função barra requisito. O que é necessário, então, é você ter uma boa definição de função, lembrando que nós sempre teremos, tanto para produto, processo ou sistema, no mínimo duas funções, uma função primária e uma função secundária. Negar aquela função já é o modo de falha, ou seja, você não precisa, a gente brinca sobre isso nos treinamentos, você não precisa ter ninguém com uma bola de cristal ali adivinhando modos de falha. É basicamente negar a função, negar o requisito. Nesse exemplo, a função da operação 30 é prensar a bucha sinterizada até atingir a posição axial na carcaça do motor com a folga máxima conforme desenho. Essa folga máxima conforme desenho, caso você queira, você pode especificar qual é o valor. O manual, inclusive, comenta sobre isso. Mas não é uma exigência, você decide o que é melhor fazer. Veja então um modo de falha associado a esta função. Posição axial da bucha sinterizada não é atingida, ou seja, a negação da função que era prensar a bucha sinterizada até atingir a posição axial. Então, é bastante simples. E por fim, a análise das funções dos 4 ou 6 M's. Através dessa análise de função, você terá as causas de falha. Aqui o conceito é o mesmo. Uma vez identificado o M, você define a função para aquele M, no nosso exemplo a prensa, qual a função da prensa. A máquina prensa a bucha sinterizada no alojamento da carcaça do motor até atingir a posição axial definida. Causa de falha. A máquina para antes de atingir a posição final. Ou seja, esta causa de falha associada à função do elemento, de um dos elementos dos 4 N's, é o que vai causar o modo de falha no elemento foco, ou seja, o elemento foco perde a função. A perda da função do elemento foco leva a um efeito para a sua planta, a planta de envio, que é o seu cliente, ou o usuário final, que é quem vai utilizar o produto lá no final. Muito bem, antes de irmos aqui para a etapa 4, eu gostaria de reforçar a minha recomendação. Lembram-se quando eu comentei que você poderia realizar a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3 sem reunir de maneira tradicional, ou seja, colocando toda a equipe em uma sala? Pois bem, como você faz isso? Uma vez na etapa 1 dividida a equipe, montada a equipe, que pode ser uma equipe principal e uma equipe de apoio, de suporte, a etapa 2 e a etapa 3 você divide entre os participantes. Então, por exemplo, usando aqui o processo, para exemplificar, você dividiria cada uma das etapas. Imagina que o teu processo tem 10 etapas, operação 20, operação 10, operação 20, operação 30, até a operação 100. Muito bem. Imagina que a sua equipe tenha 5 participantes. Então, cada um desses participantes ficaria com 2 etapas de processo. E o que precisaria ser feito? Precisaria buscar o entendimento da estrutura do processo. Como? Indo até o chão de fábrica, olhando na operação 10, o que nós temos, quais elementos nós temos lá. Nós temos mão de obra, nós temos máquina, nós temos material indireto. Então, cada um faria a análise da sua etapa. Depois, na etapa 3, definição das funções de cada um desses 4 M's, a função do elemento foco e a função do elemento de nível superior. Então, quando você coloca cada uma das pessoas para realizar individualmente essas atividades, quando elas chegam para a reunião, você já tem todas as pessoas naquilo que a gente chama de em fase, ou seja, as pessoas têm uma atividade e sabem o que vai ser exigido de cada uma delas na reunião de fevereiro. Fica aqui uma recomendação para você, naturalmente,
não há nenhuma obrigatoriedade de fazer assim. Caso você prefira, você pode reunir a equipe de maneira tradicional a partir da primeira fase. Mas essa recomendação é com base na experiência prática.